A paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é Diácono Lucas Silva com mais um Submergindo Biblicamente. Antes de mais delongas, antes de iniciarmos o vídeo, você que ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, né? Para estar aí seguindo nós toda semana ouvindo a palavra de Deus. E quem já é inscrito, dê o seu like, comente, né, o que você achou desse vídeo, né? E eu creio que Deus vai abençoar a sua vida através da palavra de Deus. Sem mais delongas, embora pro... O tema da mensagem é estendendo as mãos. Então vamos lá para a palavra de Deus. Atos 12, versos 1. Porque aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns das igrejas para os maltratar. Nós estamos aqui diante de um texto onde vai se falar da igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva. Se nós lermos a palavra, lermos este livro de Atos dos Apóstolos, era uma igreja que crescia assustadoramente por causa do Espírito Santo, que foi uma promessa que foi realizada em Atos 2. Nós vemos que essa promessa foi prometida através de Cristo Jesus, onde ele diz que enviaria o Consolador, que é justamente o Espírito Santo. E nós vemos que o Espírito Santo ele desceu em Atos 2, enquanto a igreja estava unida, reunida com um propósito de adorar o Senhor Jesus e pedindo o Espírito Santo que ele viesse descer. Até a certa vez eu acho lindo a pregação do Eliseu Rodrigues, né? Que ele conjecturando, ele pode até entender dessa forma e também eu posso até entender, né? Enquanto os discípulos estão diante daquele certo lugar, todos unidos, eles pediam: vem Espírito Santo. E lá no céu, Jesus com o Pai dizia assim: desce Espírito Santo. Então nós vemos aqui que certo momento na festa de Pentecoste, que é, quem não sabe, Pentecoste é 50 dias, ou seja, Jesus passou 40 dias ensinando os discípulos. Depois ele subiu aos céus, passando 10 dias para completar o dia do Pentecoste. O Espírito Santo desceu sobre a igreja, sobre os discípulos e todos aqueles que estavam ali reunidos, e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E após ser cheio do Espírito Santo, a igreja crescia e crescia. E eles cresciam pelo Espírito Santo, por ser cheio do Espírito Santo, mas também pela doutrina, pois o povo perseverava na doutrina dos apóstolos. Eles cresciam por estar unânime. Então nós vemos que a igreja ela crescia, tanto que a primeira pregação de Pedro foi quase 3.000 almas que ele ganhou para Cristo Jesus. Nós vemos que ele continua a sua ministração depois, ele ganha quase 5.000 almas para Cristo Jesus. E assim a igreja crescia assustadoramente, por causa que ele pregava essa doutrina e era cheio da graça, cheio do poder, mas também cheio do conhecimento, né? Então nós vemos aqui que a igreja ela crescia. Só que em um certo momento, enquanto a igreja cresce, Deus ganha também Paulo. E assim Paulo também vai pregar para vários lugares. Só que chega um certo momento que naquela época quem vai reinar é o rei Herodes, conhecido como rei Herodes Agripa I. E ele vai reinar naquele lugar. E reinando naquele lugar, ele agora vai se levantar. Porém,
para não ajudar os cristãos, mas sim maltratar, como lemos o texto que agora nós estamos meditando, que ele estendeu as mãos para a igreja, para os maltratar. Então nós vemos que o rei Agripa, ele estendeu as mãos. E é isso que eu quero retratar neste vídeo de hoje. Estendendo as mãos. Nós vemos que o rei Agripa, ele estendeu as mãos, não conforme Jesus estendeu as mãos. O rei Agripa, ele estendeu as mãos, não conforme Pedro estendeu as mãos. Nós vemos, se nós lemos a palavra, o Evangelho de Cristo Jesus, nós vemos que tanto Jesus ensinou, como também os discípulos aprenderam com Jesus, fizeram aquilo que Jesus fizera. Então nós vemos que Jesus ensinou os discípulos, ele veio para a terra, ensinou os discípulos, para que depois os discípulos pudessem fazer aquilo que Jesus o fez. Nós vemos que Jesus Cristo, ele estendeu as mãos para quem? Para a filha de Jairo. Quem era a filha de Jairo? Filha de Jairo tinha apenas 12 anos quando ela faleceu. E ela morreu dentro da casa. E em certo momento Jairo, ele vai até Jesus. E Jesus vai com ele até a casa. Jesus chegando dentro da casa, nós vemos que Jesus agora entra dentro da casa e a filha de Jairo está morta. Mas mesmo ela estando morta, Jesus estendeu as mãos. Nós vemos também em outras passagens que Jesus, certo momento, ele é convidado a entrar na casa da sogra de Pedro. E entrando na casa da sogra de Pedro, agora ela está. Olha a situação que Jesus, ele observa. Ele entra dentro da casa e vê a sogra de Pedro não em pé. Vê a sogra de Pedro aonde? Deitada em uma cama. Como? Enferma. Então nós vemos aqui que Jesus vê naquela situação daquela mulher que ela estava enferma, deitada, sem poder nenhum momento de se levantar, pois ela estava com febre. Olha aí o que a doença ocasiona de chegar até um certo momento de a pessoa ficar deitada, sem forças de fazer nada, sem forças de poder fazer nada em sua própria casa. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele estendeu as mãos para a sogra de Pedro, mesmo ela doente. Nós vemos que, como eu falei aqui, assim como Jesus ensinou, os discípulos também aprenderam. E um deles que aprenderam muito foi o próprio Pedro, aquele homem que Deus o chamou e escolheu, e foi um dos líderes dos apóstolos, e Pedro aprendeu com Jesus. Tanto que ele, cheio do Espírito, cheio da graça, cheio do poder de Deus, agora lá em Atos 3, a Bíblia vai dizer que subindo Pedro e João ao templo, para a porta, quando ele chega à Porta Formosa, ele agora vai se encontrar com um homem que há 40 anos ele está coxo. Então nós vemos aí, há quanto tempo aquele homem não está na Porta Formosa com aquela enfermidade, coxo, sem poder andar, doente, mas Pedro, olhando para ele, fixou os olhos dele, e a Bíblia é clara em dizer que, estendendo as mãos, aquele homem se levantou. Então nós vemos aqui que Jesus e Pedro estenderam as mãos, não conforme o rei Agripa. Até uma certa passagem, Pedro também, ele é convidado até um certo lugar, que ele vai dentro da casa de uma certa pessoa,
E naquele lugar estava Tabita, uma discípula que fazia a obra de Deus. Mas em certo momento ela adoece. E adoecendo, ela morre. É isso que acontece, né? Antes de morrer, sempre ocorre uma doença para depois ocasionar a morte. E assim Tabita era discípula, mas ela adoeceu. Ela não tratou da sua doença e acabou morrendo. Por isso, você que está doente da alma, do espírito, do corpo, se trate. Porque se você não se tratar, chegará um certo momento que a sua alma ela acabará morrendo. Então nós vemos aqui que ela acaba morrendo e ela é levada pelo povo até um certo lugar alto, em uma casa alta, e ali ela é colocada dentro de um quarto e ali ela está deitada, morta. Mas Pedro, chegando até aquele certo lugar, Pedro agora ele vai estender as mãos para quem estava morto. Percebeu aí que assim como Jesus estendeu a mão para quem estava morto, Pedro também estendeu as mãos. Porque discípulo que é discípulo, ele sempre aprende com seu mestre. Como lá em Lucas vai nos dizer que o aluno nunca ele vai ser superior ao seu mestre, mas ele vai ser igual ao seu mestre. Aleluia! Então, se você é discípulo, você vai aprender justamente com o seu mestre e fazer as mesmas obras, as mesmas práticas. Eu me lembro agora também que até o próprio Pedro passou por essa experiência. Pedro, ele estendeu as mãos porque um dia Jesus estendeu as mãos para ele. Como assim? Chega um certo momento que Pedro está no barco com os discípulos e Jesus não está no barco. E começa a acontecer uma grande tempestade diante da vida dos discípulos. E Pedro agora vai, em sua visão ótica, na sua ótica humana, ele vai enxergar diante da tempestade um fantasma, só que não era um fantasma. Ele vai ver que era Jesus. Ele disse: se é tu, mestre, que mande que eu vá até aí. Ele disse: venha, Pedro. E Pedro foi até diante da tempestade, andando na tempestade. Aleluia. Só que chega um momento que ele vendo o vento contrário, vendo a tempestade, agora ele vai começar a naufragar, começar a submergir, começar a afundar sobre as águas. E o que acontece? Jesus estende as mãos para Pedro. Ou seja, se um dia alguém estendeu as mãos para você, estenda a mão para quem agora está precisando. Tem pessoas que um dia alguém estendeu as mãos para essa pessoa, mas agora essa pessoa não quer estender as mãos. Pedro só estendeu as mãos para alguém porque um dia Jesus estendeu as mãos e assim ele aprendeu. Então nós vemos aqui que o rei Agripa, ele estendeu as mãos, não de conforme Jesus estendeu as mãos. Rei Agripa, ele estendeu as mãos não conforme Pedro estendeu as mãos. Nós vemos aqui que rei Agripa, ele estendeu as mãos para quê? Para maltratar, ou seja, para matar, destruir a igreja de Deus. Perceba que o inimigo se levantou aqui para destruir enquanto a igreja crescia. É assim que vai acontecer. Enquanto a igreja está crescendo, vai vir luta. Enquanto a igreja está multiplicando, vai vir dificuldade. Enquanto a igreja está crescendo espiritual, ministerialmente, vai sim levantar pessoas para tentar estender as mãos, não para ajudar, mas sim para maltratar. Nós vemos aqui que Jesus estendeu a mão para quem estava doente. Jesus estendeu a mão para quem estava naufragando. Jesus estendeu as mãos para quem estava morto. Pedro estendeu as mãos para quem estava morto. Pedro estendeu as mãos para quem estava doente. Mesmo assim, tinha um que estava estendendo as mãos não para isso, mas sim para maltratar. Ou seja, nunca faça isso.
Estende sempre suas mãos para ajudar alguém que está caído, que está naufragando, que está morrendo. Estenda suas mãos, não para quem vinha maltratar. Porque o rei Agripa, ele estava fazendo isso para agradar alguém, para agradar os judeus. Porque os judeus naquele momento estavam se agradando do que o rei Agripa estava fazendo com a igreja de Deus. Então nós vemos aqui que alguém sempre vai se levantar para agradar alguém. E esse alguém é o diabo, né? Pois Deus nunca vai se agradar de pessoas estenderem as mãos para maltratar alguém. Ou seja, aprenda mais uma lição neste vídeo. Estenda as suas mãos, não para maltratar, mas para levantar quem está caído, quem está coxo, quem não anda mais. Estenda as tuas mãos para quem está ali, nesse momento, morto espiritual, que não tem mais força de buscar a Deus. Estenda as tuas mãos para quem não tem mais capacidade de ir para a casa do Senhor. Estenda as tuas mãos. Amém? Então, eu louvo a Deus e já glorifico e exalto o Senhor Jesus Cristo. Agradeço a todos que continuaram nesse vídeo e que a paz de Cristo esteja com vocês. Amém.